Inglês do cotidiano. Verbo to be no presente. Modo interrogativo. Aula 3.10. Já sabemos que o verbo to be pode ser traduzido ou como ser ou como estar. Tudo vai depender do contexto da situação. E nós aprendemos aí a conjugar de modo afirmativo e negativo o verbo to be. Nós vimos que I am significa eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está, e assim por diante. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer uma modificação. Nós vamos ter uma frase no afirmativo e nós vamos transformá-la numa forma interrogativa. É muito simples. Basta nós pegarmos aí o verbo to be e levarmos para o início da frase. E no final dessa frase nós vamos colocar um ponto de interrogação. Então nós temos aqui exemplos aqui de algumas pequenas aqui expressões em inglês, transformando ela na forma interrogativa e usando o verbo to be. Então vamos aqui analisar cada uma delas. Vamos aqui analisar do lado esquerdo a forma interrogativa e ao lado direito nós temos a sua tradução. Am I? Sou eu? Ou estou eu? Are you? É você? Ou está você? Is he? É ele? Ou está ele? Is she? É ela? Ou está ela? Is it? É ele ou é ela? Ou está ele ou está ela? Are we? Somos nós ou estamos nós? Are you? São vocês ou estão vocês? Are they? São eles ou são elas? Ou estão eles ou estão elas? Vamos ver o exemplo em que, numa situação em que o verbo to be é traduzido como o verbo ser. Então nós temos aqui, do lado esquerdo, algumas frases que estão no presente e no modo afirmativo. E nós vamos aprender a transformar essas frases para frases de um modo interrogativo. Primeira frase, I am Brazilian. Eu sou brasileiro. E para me transformar essa afirmação numa pergunta, observem que o verbo to be, o verbo am, eu vou levá-lo para o início da frase. Depois eu completo o restante da frase e no final eu coloco o ponto de interrogação. Ficando da seguinte forma: Am I Brazilian? Eu sou brasileiro. Próxima frase. You are Brazilian. Você é brasileiro. Transformando para uma pergunta. Are you Brazilian? Você é brasileiro? He is Brazilian. Ele é brasileiro. Transformando para uma pergunta. Is he Brazilian? Ele é brasileiro? She is Brazilian. Ela é brasileira. Transformando para uma pergunta. Is she Brazilian? Ela é brasileira? It is Brazilian. Ele ou ela é brasileira. Transformando para uma pergunta. Ele ou ela é brasileiro? We are Brazilian. Nós somos brasileiros. Transformando para uma pergunta. Are we Brazilian? Nós somos brasileiros?
You are Brazilian. Vocês são brasileiros. Transformando para uma pergunta. Are you Brazilian? Vocês são brasileiros? They are Brazilian. Eles ou elas são brasileiros. Transformando para uma pergunta. Are they Brazilian? Eles ou elas são brasileiros? Agora vamos ver o verbo to be, um exemplo do verbo to be sendo traduzido como o verbo estar. I am fine. Eu estou bem. Transformando essa frase para uma pergunta. Am I fine? Eu estou bem. You are fine. Você está bem. Transformando para uma pergunta. Are you fine? Você está bem? He is fine. Ele está bem. Transformando para uma pergunta. Is he fine? Ele está bem? She is fine. Ela está bem. Transformando para uma pergunta. Is she fine? Ela está bem? It is fine. Ele ou ela está bem. Transformando para uma pergunta. Is it fine? Ele ou ela está bem? We are fine. Nós estamos bem. Transformando para uma pergunta. Are we fine? Nós estamos bem. You are fine. Vocês estão bem. Transformando para uma pergunta. Are you fine? Você está bem. They are fine. Eles ou elas estão bem. Transformando para uma pergunta. Are they fine? Eles ou elas estão bem. Chegamos ao final de mais uma aula de inglês. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês revisem, estudem bastante para que vocês possam dominar este conteúdo, que ele é muito importante. E lembre-se, clique no link de acesso à descrição desse vídeo para você baixar a nossa aula em formato de PDF. Tenham todos um bom estudo na paz de Jesus Cristo.